Neste capítulo, vamos falar sobre pontuação. A pontuação é um conjunto de elementos linguísticos capazes de levar para a escrita os recursos que estão presentes na oralidade, pois percebam, quando estamos falando, nós não dizemos onde estão as vírgulas, nem os pontos, nem as reticências. Nós não dizemos quando o ponto é de interrogação nem de exclamação, mas nós imprimimos em nossa voz toda essa pontuação que no texto escrito aparece como elemento linguístico importantíssimo para tornar mais preciso o sentido daquilo que se pretende dizer. Vamos lá. Os sinais de pontuação estão diretamente relacionados ao contexto, ao interlocutor e às ideias que se pretende transmitir. Servem, então, para marcar as pausas e as entonações, os gestos e até mesmo as expressões faciais. Vamos ver o exemplo. Você está precisando dirigir um carro com câmbio em que você não sinta a mudança de marcha. Você está precisando dirigir um carro com câmbio em que você não sinta a mudança de marcha. E nós temos ali a foto de um Audi A4 com Multitronic, o único câmbio com velocidade contínua. Perceba o logotipo do carro. Essa marca produz carros caros e com motores de muita potência e alta tecnologia. Então, o anúncio em que estavam esses dois textos pretendia relacionar os enunciados à potência do produto que ele quer vender, e fez isso por meio da pontuação. O primeiro texto, com tantos pontos finais, sugere um carro que não tem câmbio automático e, por isso, apresenta uma resposta entrecortada pela troca de marcha. O segundo texto sugere um carro que responde muito melhor, de maneira tão fluida quanto foi a leitura com a pontuação no lugar correto. Na fala, a frase é marcada pela entonação, isto é, pelo tom que o falante dá à voz para expressar sua intenção. As nossas pausas, a altura e o tom de nossa voz, a ênfase que damos ao que falamos, é que completam o sentido daquilo que nossas palavras pretendem expressar. Observemos a charge. Benê, cutuquei você. Já curti, amor. A pontuação presente no texto nos indica como devemos interpretar o que ali está escrito. Emprega-se a vírgula para separar os termos, que exercem a mesma função sintática dentro da oração, ou seja, sujeito composto, complementos, advérbios, adjuntos, quando eles não vêm unidos por e, ou e nem. Vamos ver os exemplos. Ela chegou ontem, tarde, despreocupadamente. Ontem, tarde, despreocupadamente são advérbios. Deu-me livros, revistas, jornais, DVDs e CDs. Todos estes termos em azul representam os objetos diretos do verbo deu-me. Na próxima, João, Maria e Juliana foram ao cinema. João, Maria e Juliana são sujeito nesta oração e, neste caso, são sujeito composto por 3 pessoas. A vírgula também é usada para isolar os adjuntos adverbiais de tempo, modo, lugar, etc. À noite, faço um curso intensivo de inglês. Na praia, muitos apartamentos caros. Ela estava triste porque aconteceram muitas coisas nos dias anteriores. Aqui, na primeira frase, nós temos um advérbio de tempo. Na segunda, um advérbio de lugar. E na terceira, um outro advérbio de tempo. O vocativo é aquele chamamento que está inserido na frase e o aposto uma breve explicação para um termo anterior. Nestes 2 exemplos, nós encontramos um vocativo e um aposto. Vejamos. Mariana, a filósofa famosa, realizou a palestra no horário previsto. Um aposto, porque nós explicamos quem é esta Mariana. Você ouviu, Maria, que notícia estranha? Aqui nós temos um vocativo, um chamamento para aquele com quem nós estamos falando. Usamos a vírgula também para isolar as expressões explicativas tais como isto é, sem dúvida, ou melhor, ou seja, entre outras. Vejamos os exemplos abaixo. Entregar-lhe sua vida foi, sem dúvida, a pior escolha. As coisas estavam feias, isto é, muito complicadas.
a violência social é grave, ou melhor, assustadora. O ponto e vírgula é a pontuação empregada quando nos utilizamos da figura de estilos chamada zeugma, que é a supressão de um dos termos da oração a fim de não repetirmos parte da frase. Vejamos o exemplo para entender melhor. Vocês anseiam pela violência, nós pela paz. O verbo ansiamos não precisou ser repetido porque utilizamos o ponto e vírgula e o escondimento da palavra ficou claro. Outra situação em que se pede ponto e vírgula é aquela em que precisamos enumerar itens que fazem parte do texto, como no exemplo a seguir. Para obter um bom resultado na redação do Enem, A. Escreva com clareza e objetividade. B. Use a tipologia argumentativa. C. Utilize os conhecimentos da sala de aula. D. Obedeça à estrutura do gênero. Nas frases declarativas e afirmativas, terminamos o período usando o ponto. Ao final dos parágrafos, nós o chamamos de ponto final. Vamos ver as frases a seguir para entender melhor. Os livros foram danificados pelas traças. São as águas de março fechando o verão. A interrogação é usada nas perguntas. Vamos vê-las. E eu? O que devo fazer? Outro exemplo. O que faremos diante dessa situação? Emprega-se a exclamação com a finalidade de indicar estados emocionais, como surpresa, raiva, espanto, dor, alegria, súplica, etc. Vejamos. Saia daqui já! Mas que belos olhos de jabuticaba madura! Com os dois pontos, introduzimos palavras, expressões, orações ou citações que servem para enumerar ou esclarecer o que se afirmou anteriormente. Vejamos. Lembrei-me do nome do autor, João Ubaldo Ribeiro. Fizemos a feira, compramos frutas, verduras e pastel. As aspas são aqueles sinais duplos colocados sempre antes e depois de palavras ou frases que queremos destacar, seja porque são citações de alguma personalidade famosa ou porque são neologismos, palavras novas inventadas por algum autor, por exemplo. Vejamos estes exemplos. Conforme Camões, amor é fogo que arde sem doer. Ou o dia está light. No primeiro caso, temos uma citação de um trecho de um soneto de Camões, conhecido também por fazer parte da música Monte Castelo, do famoso Legião Urbana. E, embaixo, na frase seguinte, destacamos um estrangeirismo, por isso usamos as aspas. Parênteses. Essa pontuação é empregada para separar em um período palavras ou frases explicativas ou indicações bibliográficas. Vamos ver o exemplo. Depois do jantar, mal servido, João saiu batendo os pés com desdém. É um trecho de Alcântara Machado. Note também os parênteses para colher o nome do autor. O travessão é bastante utilizado na língua portuguesa. Vejamos como fazer para indicar a mudança de interlocutor nos diálogos. Quer saber de uma coisa? O melhor é terminarmos. Terminarmos? Ele sentiu um frio. Não combinamos mais mesmo. Usamos o travessão também para isolar a fala da personagem da fala do narrador. Veja. Que deseja agora? Gritou-lhe a voz transtornada. Já não lhe disse que não tenho nada a ver com isso? Como vimos, a fala do narrador está entre os travessões. No momento em que queremos, na escrita, isolar ou destacar palavras ou expressões no interior das frases, também podemos utilizar os travessões. Perceba. Talvez naturalista, literato, arquiteto ou até bispo. Bispo que fosse, desde que fosse um cargo. De Machado de Assis. As reticências são um recurso muito interessante e bastante utilizado, principalmente nos textos literários ou naqueles de conteúdo mais subjetivos, pois os gêneros textuais que utilizam linguagem mais objetiva não abrem muito espaço para as reticências, já que elas estão ligadas
ao estado psicológico dos personagens, às divagações, às reflexões. Às vezes, elas até são a ponte entre o leitor e o personagem. Vejamos. Não quero ir porque não quero vê-la tão cedo. Ou qualquer dia desses embarco para Islândia. Elas podem sugerir alguma expressão guardada nas entrelinhas. Portanto, ela está sempre nos textos subjetivos. Neste outro exemplo, elas têm a finalidade de sugerir o prolongamento da frase. Ali havia de tudo: rosas, violetas, orquídeas. Ou ainda, compramos frutas: laranja, caqui, morango, banana. No exemplo a seguir, as reticências fazem a interrupção ou sugerem que o leitor mesmo complete o raciocínio. Vamos ver. Depois de tantos anos, finalmente nos encontramos e... No próximo exemplo, elas significam que há trechos que foram suprimidos do recorte apresentado de um texto que originalmente era maior. Agora, a vela iluminava o quarto quadrado de 2 janelas e nada mais, a não ser a roupa de uso diário pendurada num prego na parede. Então, agora vamos aos exercícios de hoje. Os textos são bons e, entre outras coisas, demonstram que há criatividade. Nesta frase, cabem no máximo 3 vírgulas, 4 vírgulas, 2 vírgulas, 1 vírgula, 5 vírgulas. Os textos são bons e, vírgula, entre outras coisas, vírgula, demonstram que há criatividade. A alternativa correta é a C, 2 vírgulas, porque isola os termos explicativos. Após as aulas de coordenação e subordinação, nós veremos uma segunda aula de pontuação. Até mais!